estou aqui no Rio de Janeiro porque a gente vai conversar com o Gustavo Bebiano. Ele é advogado, foi presidente do PSL, que é o partido do presidente Bolsonaro. Ele coordenou a campanha de Bolsonaro na eleição do ano passado e ele foi ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Deixou o governo depois de algumas desavenças com um dos filhos do presidente, Carlos Bolsonaro. Mas ele que vai contar pra gente. O senhor escolheu esse lugar para a gente conversar porque o senhor é faixa preta em jiu-jitsu, é isso? Eu tive a felicidade, André, desde pequeno, participar do universo das lutas, principalmente do jiu-jitsu. Meu pai foi aluno do mestre Hélio Gracie, eu tive a oportunidade de tomar muitas aulas com o mestre Hélio Gracie, com o mestre Rickson. O jiu-jitsu ensina você a passar por cima, muitas vezes, dos defeitos e da arrogância do seu oponente. Talvez essa seja a maior mensagem que o jiu-jitsu possa dar hoje para a política do Brasil, tão polarizada, tão raivosa. Enquanto esse clima permanecer, eu acho que o Brasil vai continuar rateando. E o presidente Jair Bolsonaro, uma vez eleito, tendo sido campeão dessa disputa, no meu entendimento, deveria estender a mão para aqueles que não votaram nele. O Brasil precisa de paz e união. Mas eu já vou chegar nos destinatários desses recados do senhor. Quero voltar um pouco para explicar para o nosso assinante aqui na Globo News como o senhor foi parar nesse universo do presidente Bolsonaro. O senhor é advogado aqui do Rio de Janeiro carioca, e teve uma primeira aproximação com o presidente porque o senhor era fã dele, é isso? André, acima de tudo, eu era uma pessoa muito incomodada com o PT. Isso em 2014? Meu incômodo já vinha desde lá de trás, 2010, por aí. E eu tinha embates solitários, né, pela internet e despendia muita energia com aquilo, não chegava a lugar algum. E naquele momento eu mandei uma mensagem, via e-mail, uma mensagem apresentando o meu currículo e me oferecendo para ajudar o então deputado Jair Bolsonaro no que pudesse, em 2014. Mas a nossa aproximação ela aconteceu por um acaso, de maneira mais efetiva, no início de 2017. Eu comecei a ajudá-lo em algumas questões jurídicas. Com o tempo foi ficando evidente a carência de valores humanos ao redor do presidente, muitos problemas a serem resolvidos. Depois veio a questão partidária, ele estava sem partido, não conseguia se encaixar em nenhum partido. Então, as coisas foram evoluindo dessa maneira. O senhor viabilizou o PSL, Eu viabilizei o PSL para ele. Ele tinha muito medo de, na hora H, André, ser vendido e ficar sem uma legenda para disputar as eleições. Então, eu trabalhei durante 2 meses, o mês de janeiro, o mês de fevereiro, montando um arcabouço jurídico, foram vários documentos, para garantir para ele a legenda para que ele pudesse disputar as eleições. O senhor tinha uma relação de confiança absoluta com o hoje presidente Bolsonaro, até porque frequentava a casa dele, ganhou a confiança da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Estou falando isso porque durante a campanha o senhor foi um dos poucos que tinham acesso ao quarto dele no hospital depois da facada, em Juiz de Fora. Inclusive o senhor estava com ele em Juiz de Fora, né? Sim. A minha pergunta é a seguinte, eu já quero contar um pouco como foi o início desse estremecimento que o senhor teve, que acabou levando à saída do senhor do governo, com Carlos Bolsonaro, porque Carlos também estava no dia da facada lá em Juiz de Fora. O que aconteceu aquele dia? Porque o senhor já deu algumas declarações de que o presidente, sempre que... O senhor é uma espécie de... faz tudo do presidente, inclusive... quando o presidente ia nesse contato com o público, colocava o colete à prova de bala. Nesse dia não teve isso. O que aconteceu? André, foi uma relação muito intensa e muito estreita ao longo de 2 anos. Não só eu ganhei a confiança dele, como ele também ganhou a minha. E isso fez com que eu abandonasse a minha família, minha mulher, meus filhos, meu trabalho, e eu me dediquei 2 anos fazendo absolutamente tudo. Eu me envolvi num partido político, eu nunca participei, nunca tive interesse por política, nunca disputei nada, nem na OAB. Então, acabei me transformando ali temporariamente presidente do PSL em nível nacional. Foi montado um partido em 2 meses, do zero, sem dinheiro, foi um trabalho hercúleo. Isso tudo acumulado ao gerenciamento, à coordenação da campanha dele.
E nós viajávamos em avião de carreira, sem dinheiro, dormíamos mal, comíamos muito mal, conexões difíceis em aeroportos. E o Carlos, infelizmente, esse amor todo que ele diz que tem pelo pai, não foi demonstrado nos momentos mais difíceis. Enquanto nós viajávamos o Brasil inteiro, comendo mal, dormindo mal, arriscando as nossas integridades físicas, o Carlos nunca viajou conosco, nunca fez nada pela campanha. Não participava da campanha? Zero, absolutamente nada. A única viagem que ele fez foi a viagem de Juiz de Fora, ainda deu azar, porque era uma viagem muito curta, um bate e volta de carro, Rio de Janeiro, Juiz de Fora, e infelizmente naquele dia ele foi. Ele acabou entrando no carro em que estava o Jair e atrapalhou todo o esquema de segurança. Na verdade, quem cuidava do colete era o capitão Cordeiro, que é um Forças Especiais do Exército, da confiança do presidente, está lá até hoje, uma pessoa de primeira qualidade como ser humano, como profissional, e ele cuidava do colete, do presidente e tudo mais, e nesse dia, como o Carlos estava no carro, acabou gerando uma mudança naquele esquema tradicional que nós fazíamos. Eu acabei tendo que ir no meu carro atrás, com o Cordeiro e um outro segurança, o Max, que é um sargento da PM também, uma pessoa de primeira qualidade, e o presidente ficou descoberto, a Polícia Federal fez o que pôde. Mas qual que é o problema com... Qual era não sei se ainda tem, mas qual era o problema do Carlos e do senhor com ele? André, eu não tenho problemas com ninguém, o Carlos é que tem problemas com todo mundo. O senhor foi um dos assessores ali da campanha. Acho que o senhor foi o último a ser nomeado como ministro. Sim. O senhor atribui isso a essa picuinha com Carlos? De um lado, o presidente costumava dizer para todo mundo, durante a pré-campanha, a cada evolução que houve, ele sempre fez questão de dizer: se não fosse o Bebiano, eu não teria chegado até aqui. Uhum. O Bebiano faz tudo para mim, me apelidou de para-raio, porque tudo que ele não queria fazer, para não ficar mal com as pessoas, ele me botava para fazer. Eu servia ali de anteparo. Mas o senhor se sentiu usado pelo presidente? Eu me senti usado, sim, André. Eu me senti usado porque o comportamento dele mudou 100% a partir da eleição. Depois da eleição, eu tenho muita saudade do Jair Bolsonaro, candidato, deputado federal. Eu quero só voltar um pouco, porque o senhor, quando comandou o PSL, um dos motivos que o Carlos Bolsonaro e ali os aliados dele diziam era que o senhor sairia do governo porque o senhor tinha comandado o PSL e houve a denúncia, as investigações envolvendo as candidaturas laranjas, né? A minha pergunta é, aquilo foi uma desculpa para o senhor sair do governo? Tinha como presidente do partido não saber essas candidaturas laranja envolvendo mulheres do partido? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, ministro. André, eu te agradeço a oportunidade para falar um pouquinho sobre esse assunto. O PSL recebeu 9 milhões de reais para fazer o Brasil inteiro. O MDB foi o partido que mais recebeu e o PT foi o segundo. Os dois em conjunto, MDB e PT, receberam500 milhões de reais para fazer a campanha. E o PSL recebeu 9 milhões de reais para fazer o Brasil inteiro. Desse dinheiro, o então candidato Jair Bolsonaro disse que não usaria nem um centavo em benefício da sua própria campanha, que trabalharia com recursos doados diretamente pelos seus eleitores. E assim foi feito. E esses 9 milhões foram distribuídos para o Brasil como um todo. Vamos pegar o exemplo de Minas Gerais. Minas Gerais tem lá em torno de quase 900 municípios. Uhum. Minas Gerais recebeu 1 milhão de reais. Então você veja que Minas trabalhou com um pouco mais de R$1.000 para cada município e fez 5 ou 6 deputados estaduais, 5 ou 6 deputados federais. A minha tarefa como presidente interino em nível nacional do PSL era viabilizar e garantir a legenda para o Jair Bolsonaro.
E a minha função, que tomava o meu tempo, era percorrer o Brasil inteiro com ele, como chefe de campanha. Então seria humanamente impossível eu adivinhar, ou qualquer pessoa do PSL em Brasília adivinhar o que alguém estaria fazendo no Tocantins, em Roraima, Mas de quem Rondônia. é a responsabilidade? A responsabilidade legal é do diretor, é de cada diretório regional. Então, do atual ministro do Turismo. Evidente, o diretório regional é que monta a chapa. São as pessoas daquele estado que sabem os candidatos que têm viabilidade ou não. Por que saiu o senhor e não saiu o ministro Marcelo do Essa governo? pergunta tem que ser feita ao presidente. Particularmente, eu não acredito que o ministro Marcelo tenha feito algo de errado. Mas e as candidaturas laranja, esses recursos que estão sendo investigados? Eu acho que há duas investigações, uma em Pernambuco e a outra em Minas Gerais. Eu não acredito que o Marcelo tenha feito alguma coisa de errado. Se algo de errado houve, tem que ser apurado. Agora, essa responsabilidade ela é local, ela é regional. Humanamente impossível para qualquer presidente de qualquer partido saber o que cada diretório estadual está fazendo. Ministro, o senhor, um dos motivos pelos quais o senhor se aproximou do presidente foi o discurso de combate à corrupção, porque quando o senhor disse que o senhor estava contra o PT, o senhor está falando do auge ali da Lava Jato, né? Mas como o senhor avalia hoje, passados os 9 meses do governo, essa mudança na postura do governo, principalmente no discurso de combate à corrupção, quando atinge, por exemplo, essa insinuação de ingerência política na Polícia Federal ou troca na Receita Federal? Como o senhor vê isso? Eu vejo muito mal, Andréia. Na verdade, quando houve a última reunião ali com o presidente, estavam presentes o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, porque eu tenho um grande apreço, um grande respeito, um homem muito sério, muito correto e muito capaz, muito competente. Estava presente o general Augusto Heleno, ministro do GSI, porque eu também tenho um grande respeito. Estava presente o ministro da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni, que é meu amigo pessoal, e havia outras pessoas também na sala. E ali tentaram fazer um acordo para que eu me afastasse do ministério. Isso no Palácio do Planalto? No Palácio do Planalto, na sala do presidente da República, para que eu assumisse Itaipu, para que eu fosse para Itaipu. Então, ora bolas, ainda voltando à questão anterior, se tivesse havido algum problema, então ali naquele momento eu fiz a opção de uma ruptura, eu não aceitei. Depois Ele ofereceu Itaipu para o senhor naquela reunião? Naquela reunião. Mas o senhor acha que foi uma espécie de cala-boca Itaipu? Sim, na minha interpretação, sim. A forma como foi feita após um processo de fritura, né, o menino ir a público me chamar de mentiroso, eu exigi que o presidente tivesse uma postura um pouco mais firme e leal àquele que tinha sido leal a ele, né? Se não fosse o trabalho que nós fizemos, ele não teria chegado lá porque ele não teria sequer o automóvel para disputar as eleições, com todos os méritos que são dele, os méritos eleitorais são dele, mas existia uma série de obstáculos que, se não fossem transpostos, ele não teria chegado lá. Então, e ele sabe da minha fidelidade. Então, eu fiquei muito chateado, muito magoado pela falta de pulso. E quando eu percebi aquela falta de controle, um excesso de participação dos filhos dentro do Palácio do Planalto, todo mundo dando palpite em tudo, sem ter nenhum preparo, sem ter nenhuma ideia do que estava acontecendo, eu vi que aquilo não ia terminar bem e eu decidi romper e sair. Eu não aceitei o que todo mundo teria aceitado, né? Se eu tivesse feito um papel submisso, eu teria ido para Itaipu, teria ficado lá um tempo, faria um trabalho de bajulação em torno do presidente, para depois... E nada disso me interessa. Então, Andréia, para mim, a partir dali, eu já comecei a ficar muito decepcionado com o que eu via internamente. O senhor já disse uma vez que deve desculpas ao país pela candidatura? Andréia, essa sensação de dívida em relação ao meu país, ela oscila. Quando eu me lembro do PT e do que o PT estava fazendo com o Brasil e do plano de perpetuação que
que o PT tinha engendrado, os altíssimos níveis de corrupção, quando eu penso nisso, eu acho que eu fiz o certo. Mas, por outro lado, hoje, quando eu vejo o presidente eleito com um pouco mais de um semestre na cadeira, preocupado única e exclusivamente com a sua própria reeleição, passando pano, passando a mão em cima de coisas que são evidentes que estão erradas. Por exemplo? André, toda essa história de rachadinha, isso precisa ser botado em pratos limpos, né? O senhor conheceu o Queiroz na campanha? Eu conheci o Queiroz me pareceu uma pessoa muito fiel, muito leal. Ele participava da campanha? Ele não participava da campanha porque ele ficava no Rio de Janeiro com o Flávio. Mas houve uma viagem a Minas, foi onde eu conheci o Queiroz. Na saída de uma universidade, começou uma briga gigantesca, as pessoas tacando coisas no carro, a comitiva toda deu no pé, correu. E quem ficou ali para sair no braço e defender o presidente da República fomos eu e o Queiroz. Mas isso durante a campanha presidencial? Isso durante a pré-campanha. Tá. Isso em meados de 2017. Tá. Então, o Queiroz, ele... Vocês saíram no braço? Sim, opa. Rasguei meu terno, caí no chão. Era protesto? Uma confusão contra não, agressão física. Uma pá de aço desse tamanho passou voando assim por cima da minha cabeça, pegou na capota do carro onde ele estava. Um negócio ali, os petistas muito agressivos, o negócio foi... Eu tenho os vídeos disso. E o Queiroz ajudou. Não, o Queiroz muito valente, ele é um senhor já, uma pessoa mais velha e tudo, sem muitas possibilidades físicas, mas muito valente. Eu tive uma boa impressão dele ali naquele momento. Mas o senhor não imaginava que ele tinha essa relação? Eu tive pouquíssimo contato com ele. Ele era um homem de confiança do presidente, cuidava ali da segurança do Flávio e tal, mas assim, se a polícia militar, se um soldado, se um sargento da polícia militar cometer um excesso nas ruas do Rio de Janeiro, por um exemplo, o comandante da PM vai responder por aquele ato. Então, essa postura que a família Bolsonaro adota em torno desse assunto, eu sou radicalmente contra e falo isso abertamente porque falei isso para o presidente lá no início do problema. Isso que eu ia perguntar. Se quando estourou o caso Queiroz, o senhor falou para o presidente, vocês precisam falar... Botar isso em pratos limpos. E ele? Como eu não sou da política... Eu não vivi isso, mas ouvi, né, de todo mundo dizer que é comum essa coisa da rachadinha nos gabinetes, que todos, ou pelo menos a maioria dos parlamentares fazem isso. Eu quero crer que não seja a maioria, mas uma boa parte faz. Então, talvez fosse o caso, assim como o presidente Lula perdeu a oportunidade no seu primeiro mandato, quando veio a questão do mensalão, de fazer uma lavagem de roupa suja ali e tal, talvez fosse o caso de fazer isso hoje em dia. Mas o que o presidente falava quando o senhor alertava? Não, ele sempre muito reticente, não entrava muito no assunto. E, na minha opinião, o Flávio, que é o mais preparado dos filhos, é o mais razoável, é uma pessoa de quem eu gosto muito. O Flávio é um político, os outros filhos não são, o Flávio é um político. Ele sabe como conversar, ele é uma pessoa razoável, ponderada. Então é muito ruim que ele esteja nessa situação. Eu acho a estratégia jurídica montada absolutamente equivocada. Eu acho que ele tinha que adotar um outro caminho, porque o julgamento da população está aí, as pessoas já não estão convencidas da história. A história é muito truncada, mal contada. Então,
Então, o meu aconselhamento seria para que o assunto fosse tratado de uma outra forma. Eu gosto do Flávio, acho que ele merece passar por cima disso, virar essa página e seguir a carreira dele, ter uma carreira brilhante pela frente. E eu torço por ele. E o senhor diria que houve uma ilusão dessa avaliação que foi feita muito no começo do governo, de que os militares iriam arbitrar ou enquadrar o presidente quando houvesse algum tipo de polêmica? A minha pergunta é a seguinte: quem manda mais, os militares ou os filhos do presidente no governo? E o senhor diria que houve uma ilusão dessa avaliação que foi feita muito no começo do governo, de que os militares iriam arbitrar ou enquadrar o presidente quando houvesse algum tipo de polêmica? A minha pergunta é a seguinte: quem manda mais, os militares ou os filhos do presidente no governo? O núcleo militar, todo mundo sabe que o funil para se chegar ao generalato é muito estreito, é muito pequeno. A pessoa, para chegar ali, tem que ser muito preparada, tem que ser uma pessoa muito estudiosa, muitos cursos, muita experiência de vida. E eu acho que o presidente usufrui mal desse ativo que ele tem ali ao redor dele. Então ele acaba ouvindo muitos filhos, principalmente os dois mais novos, que têm uma visão muito ideológica, utópica das coisas, completamente fora da realidade, muito influenciado pela ala ideológica. De novo, eu prefiro não citar nomes, mas existe um jovem completamente despreparado, que é o mentor para assuntos internacionais do presidente. Chega a ser risível, uma pessoa que não tem experiência alguma de vida, não tem capital, não tem... Então, isso me assusta um pouco. E o ministro Moro? O senhor acha que existe a figura de super-ministro no governo Bolsonaro? Eu acho que não, Andréa. Eu acho que o ministro Moro, a minha relação com ele é muito superficial, mesmo enquanto ainda membro do governo, nós tivemos pouquíssimo contato, mas o que eu posso observar de longe, eu posso estar completamente errado, é que ele se arrependeu amargamente de ter abandonado uma carreira de mais de 20 anos. O ministro Moro, eu não sei se ele tem alguma estratégia, o que ele sente, realmente eu não sei, mas eu percebo o constrangimento nele, né? A pauta dele contra a corrupção, em defesa da Lava Jato, isso tudo tem sido bombardeado pelo governo federal. O senhor acha que foi um discurso de campanha, o combate à corrupção do presidente Bolsonaro? André, eu vi a sinceridade nas palavras do presidente, então candidato. Eu nunca duvidei disso. No entanto, talvez ele tenha se visto no meio de alguns problemas de natureza pessoal que atingem a própria família, e ele está tentando defender a família. O senhor acha que o presidente, ele compõe com o que ele chama de velha política, desde que seja para resolver os problemas familiares dele? Eu acho que isso está acontecendo hoje, é o que eu vejo, não é? Para encerrar, 2022, o senhor votaria de novo no presidente? Andréa, na época do PT, eu torcia muito para que chegasse logo ao fim. Eu te digo que hoje eu tenho essa sensação. Infelizmente, hoje eu torço para que chegue logo ao fim, porque quando eu vejo flertes com rupturas institucionais, discursos muito populistas e radicais, isso me assusta. Eu torço para que acabe logo, eu não votaria nele hoje. Ministro, muito obrigada pela participação do senhor aqui no programa. Obrigada. Muito obrigado, Andréa. Hey!